Olá para todos, muito bom dia. Estamos em Viana do Castelo com mais uma edição do programa Viana em Movimento. Hoje uma emissão especial para assinalar junho, mês do ambiente, e um dia muito especial, em concreto para o Centro de Monitorização e Interpretação de Viana do Castelo, o CMIA, que hoje assinala 15 anos de existência, uma emissão especial que vai valer a pena acompanhar aqui, em direto das Azenhas, Dom Prior, onde está localizado este Centro de Motorização e Interpretação, as Azenhas de Dom Prior, que são o moinho de maré de Viana do Castelo, que merece também ser visitado, situado aqui junto à Miadela, num ponto onde o Ribeiro de São Vicente desagua no Rio Lima. Destinava-se este moinho, nos seus tempos idos, a produzir a farinha necessária ao abastecimento do pão à cidade de Viana do Castelo. Nele encontra-se então atualmente instalado este Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Viana do Castelo, que hoje está de parabéns. É assinalada esta data com um vasto programa que iremos também falar mais à frente. Entretanto, quero aproveitar para introduzir os convidados que têm connosco, desde já, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, o arquiteto Luís Nobre. Olá, muito bom dia e obrigado por estar connosco. Já teve a oportunidade, numa primeira intervenção, de saudar quem estava cá neste centro de interpretação e de parabenizar, de facto, a atividade destes 15 anos que tem resultado, ou que tem dado frutos para a cidade de Viana do Castelo, para o Conselho, eu diria mesmo até para o distrito de Viana. Muito bem, eu diria que é uma referência não só em termos regionais, mas também até nacionais e internacionais, pelos prémios que também já recebemos a esse nível. Naturalmente, cumprimentar o auditório, cumprimentar também a equipa da Rádio Alto Minho, desejar também que todos os vienenses visitem no fundo, este espaço, este equipamento municipal, que é extremamente relevante no que é o conjunto das ofertas que o município tem em todos os domínios, naturalmente também no domínio do ambiente, no domínio da valorização dos nossos ecossistemas, mas também no domínio da valorização de outros equipamentos, como este em que nós estamos de facto aqui instalados, que é único a nível da região norte ainda, nesta perspectiva da musealização, e que de facto representa um momento, uma atividade económica muito relevante para todos os territórios, também para o território de Viana do Castelo. Diria que pedia e desafiava e exortava de facto os vienenses a visitarem este equipamento nas suas dimensões, todas nas suas totais dimensões, mas também dentro da perspectiva de cada dimensão representa. Este é um espaço que houve sempre muita expectativa à volta dele, que ele tem aqui, representa de facto diria que é a síntese de todos os nossos ecossistemas, ou tenta de facto transmitir esse conhecimento, fazer a síntese de todos os ecossistemas do nosso concelho, seja a serra, seja o litoral, seja o rio, seja a montanha, seja o património arquitetónico, mas também pretende ser um espaço de lazer. E temos que perceber sempre que ele tem estas duas componentes. Tem aqui uma componente ambiental, em que de facto se tem que interagir de uma forma coordenada, acompanhada, dentro de parâmetros técnicos para respeitarmos de facto o que ele representa em si, que tem que ser transmitido, tem que ser observado, mas dentro destas regras, deste cuidado. E, naturalmente, tem uma componente complementar, em que nos dá aqui uma perspectiva de lazer, que permite, de facto, visitarmos este espaço, estarmos aqui, individualmente ou em conjunto, ou em grupo, de uma forma mais descomprometida, termos sensações totalmente distintas, observarmos de facto, digamos que a periferia urbana de outra forma, com outra tranquilidade, muitas vezes sentirmos sons da vida e do ritmo urbano, mas também do que os sons que a natureza nos oferece. De facto, é um espaço único, sempre nestas duas dimensões, nunca podemos ignorar. Há aqui uma componente naturalmente de lazer, mas essencialmente o que ele representa, e este trabalho, estes 15 anos, o que fizeram foi um trabalho de interpretação do território, de desenvolvimento, de investigação, de interação com um conjunto, digamos, de públicos, como a Angela Leonor dava nota também na sua apresentação, e de formação, de sensibilização. Nós só podemos respeitar, só podemos transformar o pensamento se interagirmos de uma forma científica dentro do que é a nossa capacidade de absorção e do que seja também uma linguagem que nos garanta de facto essa assimilação
dentro dessa matriz. E é isso que o COMIA tem conseguido fazer, é nos vários públicos adaptar-se, como dizia também já o Leonor, para de facto atingir, chegar, comunicar e ter a certeza, avaliar. Há aqui um projeto muito rigoroso na sua componente técnica, mas também de avaliação. Às vezes hoje falamos da avaliação, dos resultados, e aqui faz-se esse trabalho na componente científica, tecnicamente, de uma forma responsável na componente científica, mas também na componente da avaliação. Eu acho que é fundamental esta perspectiva da avaliação de todos os agentes, não só de quem interage, dos alunos, do público em geral, dos monitores, mas também de todos os outros elementos, para que desta forma se possa fazer uma avaliação conjunta, rigorosa, e possamos perceber se estamos no trilho certo, o que é que temos que corrigir, o que temos que orientar, estar atentos também ao que são os desafios globais, que hoje são temas incontornáveis, as transições climáticas, energéticas, e que de facto só acontecem se nós estivermos sensibilizados, se estivermos preparados e tivermos, o nosso pensamento estiver disponível para fazer esse percurso e seguir essa orientação, nomeadamente de grandes desafios que se colocam e que estão subjacentes aos 17 objetivos digamos, do desenvolvimento sustentável, e que de facto, se tivermos a capacidade de cada um, naturalmente em cada serviço, em cada área, de os interpretar e de os colocar em prática, não tenho dúvidas que vamos continuar a ter mais um futuro promissor no que é a transmissão do conhecimento, a interpretação do nosso território, para que dessa forma ele possa continuar a ser mais valorizado ainda do que tem sido feito até hoje. Por todos, naturalmente. Este centro de interpretação acaba por ser também importante do ponto de vista do município e da gestão municipal, enquanto fonte de indicadores daquilo que tem de ser feito a este nível, necessariamente, a nível também do ambiente e da preservação daquilo que é a nossa biodiversidade e, obviamente, os nossos recursos. Tem sido um parceiro fundamental ao longo destes 15 anos e um exemplo de sucesso também daquilo que tivemos a oportunidade de ouvir há pouco na intervenção da doutora Leonor Cruz, que iremos também já daqui a pouco dar a palavra para nos resumir, se possível, um bocadinho desses 15 anos. O que é que destacaria mais nestes 15 anos? O que é que percebi que estava muito atento ao que a doutora Leonor estava a elencar daquilo que foi a história dos 15 anos do COMIA. O que é que valoriza mais neste papel importante deste Centro de Monitorização e Interpretação? É o trabalho de competência que é feito. E hoje percebi também porque é que nós fomos reconhecidos internacionalmente, porque é que os europeus, os cidadãos europeus, numa votação, reconhecem um projeto em Viana do Castelo. A Europa, de facto, é muito grande, tem muitos projetos mediáticos, com grandes visibilidades em termos de mídia, e, de facto, não são reconhecidos. Há aqui um trabalho, eu diria que a atribuição deste prémio, no momento que foi, não é, antes da pandemia, se for preciso hoje até era capaz de ser mais fácil, mas antes da pandemia, tomarmos consciência que os cidadãos europeus, em 2017, reconheceram que havia aqui um projeto de interpretação, de formação, de envolvimento da comunidade escolar para interpretar o seu território, para o valorizar nas coisas mais elementares, que nós muitas vezes desconhecemos, por isso não podemos valorizar, não podemos visitar sequer, mas também no que nós temos consciência aprofundada de facto, o conhecimento relativamente a cada uma, seja uma espécie, seja o que for, seja na serra, seja no litoral, a mudança também no que foram os projetos aqui da nossa relação em termos do que é os processos de mobilidade, do que é os processos da interação com os resíduos, não é, sólidos urbanos, do que é também a percepção dos ciclos, sejam da vida naturalmente dos nossos alimentos. Os alimentos chegam-nos muitas vezes tranquilamente à mesa, mas nós não percebemos. E às vezes há coisas tão óbvias que nós não pensamos nela, que é de facto nós podemos perceber os ciclos e ter uma ação efetiva de uma forma de ele retomar novamente um novo ciclo, de uma forma consciente, que é podemos reciclar, podemos valorizar na perspectiva do tratamento, do que é o ciclo da batata, por exemplo. Ele passa, de facto, pela plantação, pela produção, pela recolha, volta naturalmente à mesa, desculpa a expressão, simplificando a linguagem, mas depois entra num processo, pode entrar também num processo de reciclagem, e este conhecimento, esta consciência com todos estes ciclos, naturalmente nós vamos valorizar
os alimentos e os comportamentos. Eu acho que é profundamente importante. Nós vivemos, porque é a aceleração da vida também e da vida do dia a dia, muitas vezes ignoramos e desvalorizamos todo um processo, como é que as coisas acontecem, porque é que nós temos qualidade de vida, não é? A qualidade de vida não é uma coisa que acontece por acontecer, é porque há intervenção da natureza, mas também, e é determinante cada vez mais, que haja a intervenção humana, seja uma atuação e uma intervenção responsável. E todo esse trabalho tem vindo a ser feito de forma exemplar, de facto, pelo CMI ao longo destes últimos 15 anos. Eu também já vou introduzir daqui a pouco a vereadora Fabiola Oliveira, que tem o pelouro, em particular, do ambiente, e também já iremos conversar com ela, mas antes disso, dar a palavra à doutora Leonor Cruz, porque estava aqui também atenta a ouvir a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, e, de facto, falou-se aqui muito, não apenas do CMI enquanto um centro de monitorização, mas de intervenção, julgo eu, é muito mais forte este termo, penso eu, naquilo que tem sido o trabalho ao longo dos últimos 15 anos, começando um bocadinho por este espaço onde estamos, pelas instalações físicas. Isso já se nota aqui, não é apenas um centro de exposição. Fala-me aqui um bocadinho do CMIA, do que é que podemos encontrar hoje fisicamente aqui, nestas azenhas onde estamos inseridos, mas, e que se prolongam por este parque ecológico urbano que tem tanto para oferecer aos vienenses e não só, mas depois também um bocadinho nessas áreas de intervenção, porque aquilo que o Presidente falava era exatamente nesse sentido. Há toda uma intervenção de consciencialização e isso é feito desde pequenino, com as escolas, com o vosso papel junto das escolas, entre outros. Sim, muito bom dia, desde já a todos os ouvintes da Rádio Alto Minho, e muito obrigada por, de facto, poderem hoje estar aqui connosco a comemorar este 15º aniversário. De facto, como estava a dar nota, e bem, este espaço, quando foi reabilitado, portanto, era um moinho de maré que estava abandonado já há vários anos, por si só foi um espaço que no seu desenvolvimento, na sua recuperação, se criaram duas áreas expositivas. O espaço onde estamos hoje é uma área de exposição permanente. De facto, temos aqui o engenho de moagem extremamente antigo e único, como dizíamos há bocadinho. Não há no país nenhum moinho de maré. Há vários moinhos de maré, mas não com as características específicas que este comporta. E, portanto, temos aqui um espaço com uma exposição permanente, que complementamos com umas exposições, alguns tópicos sobre outros moinhos que temos no nosso concelho, que também isto nos leva para as fontes de energia renováveis, de uma forma indireta, é um trabalho que nós também conseguimos fazer. Há outras fontes de energia e a questão dos moinhos é um exemplo disso. A água, o vento, a maré. Temos logo aqui 3 exemplos de como utilizar essas fontes de energia. Temos um outro espaço para exposições temporárias, como eu tinha dado nota são depois convertidas em exposições itinerantes que qualquer cidadão, qualquer entidade pode requisitar. E aqui neste espaço podem ainda conhecer, hoje muito em particular, uma breve exposição com um resumo daquilo que temos vindo a fazer nestes 15 anos, alguns números, os números valem o que valem, mas também são importantes. Até nós próprios, as equipas que trabalham, é importante por vezes fazermos aqui uma reflexão, olharmos para o que temos e isso traz-nos sempre algum tipo de informação do que podemos melhorar ou alterar, se for o caso. Portanto, também aqui tem esse pequeno espaço onde podem fazer essa pequena visita e essa área, e temos a nossa área expositiva, o espaço da biblioteca, onde dispomos de mais de 2.000 livros na área do ambiente, estão todos catalogados pela Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, estão disponíveis no nosso website e que podem requisitar ou consultar aqui livremente. Portanto, em termos de infraestruturas, é isto que nós temos e o grande desafio que eu penso que se colocou foi isso mesmo que referiu, que é, há uma infraestrutura municipal que poderia ser só um espaço museológico, poderia ser só um espaço de visitação, e este só, entenda-se, não é redutor, porque há muita informação que nós podemos passar com as exposições e as publicações que acompanham, os catálogos que acompanham todos estes trabalhos, mas efetivamente penso que seria um desperdício e, portanto, nós temos um território tão rico em termos de biodiversidade, tão rico inclusivamente em termos de organização urbana do espaço, que isso também é um aspecto importante, o planeamento urbano.
Portanto, aqui tivemos esta dualidade de dizer que tipologia de atividades ou de temas é que vamos trabalhar com os públicos, em que formatos é que os vamos fazer e que públicos é que queremos chegar. E, de facto, a conclusão a que se vai chegando, que fomos chegando ao longo dos anos, é que trabalhar o território é essencial. De alguma forma, nós não temos que dizer às pessoas, sejam às escolas, seja ao público em geral, que por vezes é o público mais difícil, nós não temos que lhes dizer o que devem fazer. Eu penso que tem que ser o raciocínio oposto, em conjunto explorarmos um ecossistema, explorarmos um espaço urbano, tentar interpretar o que estamos a ver e, de alguma forma, é óbvio que nós vamos lá chegar. Isto é como o ensino formal nas escolas, aos professores que debitam matéria e aos professores que fazem com que o aluno chegue à informação. De uma forma indireta, não tem essa percepção e está a explorar. E é este o desafio que nós temos, seja com a comunidade escolar, seja também então com o público em geral e com outros grupos que nos vão associando a estas valências. E, portanto, isto para dizer que, em termos de públicos, temos tentado abarcar a maior diversidade possível. As escolas representam perto de 60% dos nossos utilizadores, mas os outros 40% são os mais difíceis. E são aqueles a que eu penso que nós temos que também trabalhar bastante, porque eu penso que esta questão da educação ambiental, há alguns anos esta parte, estamos a pôr muita pressão nas crianças. As crianças é que têm que ser educadas nas questões ambientais para levar para casa e educar os adultos. Eu não concordo nada com isto. São dois mundos distintos. Portanto, há um trabalho que temos de fazer com as escolas e nas escolas e para as escolas, é verdade. Mas eles também chegam a uma faixa etária em que perdem um pouco o fio condutor. Aliás, as faixas etárias que são mais interessantes em termos pedagógicos e de conteúdos para nós trabalharmos são as faixas etárias mais difíceis, que é do segundo ciclo e o terceiro ciclo. O primeiro ciclo são esponjas autênticas, é uma maravilha, é extremamente fácil, entre aspas, e interessante. Mas o segundo e terceiro ciclo há temáticas muito interessantes que nós conseguimos trabalhar, que está coordenado com as metas curriculares, com as metas de aprendizagem, mas em termos de nível etário são públicos difíceis. Mas penso que é extremamente importante, sim, trabalhar com as escolas, mas o outro trabalho com o público em geral também é fundamental. Eu vou dar só um pequeno exemplo que numa atividade que nós fizemos há uns anos atrás, de uma limpeza de praia, até nem foi bem uma limpeza de praia, penso que foi da proteção do Borreio de Poeira interrompida e a par disso havia lixo, foi fora da época balnear, havia lixo na praia e às tantas um adulto, portanto uma atividade direcionada para adultos, o adulto disse-nos... Estávamos um bocado a analisar a tipologia de resíduos que ali estavam, alguns de pesca, mas muito resíduos urbanos, iogurtes, sapatilhas, etc. E às tantas um adulto disse, vocês têm que ir às escolas e sensibilizar, etc. O que nós lhe dissemos foi, não foi o aluno que colocou o iogurte aqui na praia, nem foi o aluno ou a criança que colocou a sapatilha ou um saco de lixo no rio que veio aqui parar. Nem é o aluno ou a criança que coloca a beata no passeio que as águas pluviais trazem para as praias. E, portanto, é isto que eu acho que é importante refletirmos, é ir fazendo este trabalho paulatinamente, mas estarmos atentos, era o que eu dizíamos há bocadinho, estarmos atentos ao que o público também precisa, também tem interesse e tentarmos ter uma oferta de serviços, sejam educativos ou não, mas de serviços nesse desígnio. Na avaliação que tem vindo a ser feita de todas estas atividades, sentem que tem sido um trabalho profícuo, que tem atingido os vossos objetivos e que também, de alguma forma, tem ajudado a mudar as mentalidades, nomeadamente os mais adultos? Sim, esta questão da avaliação para nós é muito importante, portanto, tudo que são atividades em que convidamos pessoas externas a desenvolver, porque naturalmente os workshops para o público em geral têm que ser com especialistas nas mais diversas áreas que nós queremos tratar. De uma maneira geral, a receptividade tem sido muito boa, mas eu diria que até tem um aspecto muito importante que é não só depois irmos melhorando a nossa organização, a nossa logística, mas também percepcionar quais são os temas que são importantes para as pessoas. Damos um espaço para isso. Imaginemos que estamos a fazer um workshop sobre avifauna, por exemplo, e a pessoa vai dizer, olha, mas eu gostava de perceber um bocadinho sobre agricultura biológica, ou tenho interesse em... E isto também nos vai ajudando com o tempo, ir fazendo programação, seja aqui do SEMIA, seja do Parque Ecológico Urbano, uma programação que vá de encontro a essas expectativas. No caso das escolas, nós poderíamos ficar apenas pela receptividade do docente, que no final do ano nos diria
gostei ou não, ou no próximo ano vão repetir ou não, porque temos docentes que de facto andam muito atentos àquilo que se vai desenvolvendo e todos os anos querem perceber qual é a oferta do próximo ano letivo, mas efetivamente para nós, enquanto equipa técnica, é muito importante não só ter uma percepção do desempenho na perspectiva do professor, mas muito mais importante perceber da parte dos alunos se de facto algumas áreas, alguns temas, alguns tópicos que nós queríamos que ficassem consolidados neles relativamente à questão da conservação dos ecossistemas e à sustentabilidade, se de facto ficou materializado ou não. E esses inquéritos que nós fazemos aos alunos antes de iniciarmos a intervenção pedagógica e no final da intervenção pedagógica, no final do ano letivo, é um trabalho bastante laboroso para as equipas, porque há muitos dados que têm que ser tratados estatisticamente, mas tem resultados muito interessantes. Por exemplo, temos notado que o tema da floresta é aquele que tem menos respostas erradas, e admitimos que isto também tem a ver um bocadinho com a nossa organização territorial, a vivência em que algumas das escolas com que nós trabalhamos é um ambiente que para eles é familiar, mas, por exemplo, o tema do mar, que curiosamente é um tema que também nos é muito querido e muito grato, e o tema do mar nós diferenciamos em Praia Rochosa e sistemas dunares, portanto, a escola ou trabalha um tema, a turma ou trabalha um tema ou trabalha outro, geralmente é o tema em que há menos respostas corretas, porque é mais difícil, porque quando nós vamos à Praia Rochosa vemos rochas, e mesmo que andemos nas rochas não vemos logo de imediato, ou não sabemos o que procurar. Quando vamos ao sistema dunar no inverno só vemos areia e, no entanto, as plantas estão lá todas e eles, quando forem em maio, vão fazer essa comparação, essa monitorização. Portanto, em maio, por exemplo, é uma altura lindíssima para irmos conhecer o ecossistema dunar, porque esta floração está toda bastante bonita e exuberante. E é este exercício que é interessante, é perceber qual é o ponto de referência deles, qual é o ponto de partida e 9 meses depois, aproximadamente, qual é a diferença que nós conseguimos trazer para a vida deles e para todos nós, naturalmente. Tem sido uma aposta ganha, percebemos, todo um trajeto vencedor. Doutora Fabiola, muito bom dia também, bem-vinda também a este Viana em Movimento. Estava aqui também atenta a ouvir as palavras da doutora Leonor. A minha pergunta para si não é muito diferente da que fiz ao Sr. Presidente da Câmara, na medida em que na vertente de vereadora do ambiente, um dos seus pelouros, o CMIA é de facto uma ferramenta, vou-lhe chamar assim, muito importante naquilo que é o trabalho que o município pretende e a política que o município pretende desenvolver também na área do ambiente em concreto. Bom dia a todos e agradeço também a vossa participação neste dia para nós comemorativo dos 15 anos já de experiência que o CMIA tem. Efetivamente, o CMIA é uma referência, já dissemos, internacional, mas a nível nacional é realmente um ponto em que muita gente, quando fala no CMIA, fala com gosto, com satisfação, porque efetivamente a equipa tem feito um trabalho enorme e muito bom. Muito bom a nível de comunicação com o exterior, mas efetivamente com um reforço técnico muito grande e de muita exigência. A Leonor e toda a equipa são técnicos, biólogos, engenheiros, mas têm uma persistência muito grande na exigência técnica com que trabalham e isso mostra realmente depois toda a dinâmica e todo o trabalho que conseguem fazer com as escolas e com o público escolar. Quer nas várias temáticas que já aqui falamos, no mar, no rio e na montanha, e por isso exige um trabalho preparatório, um trabalho de, como já dissemos também, a posteriori da avaliação, que é fundamental. No ambiente, na Câmara de Viana, não temos só o CMIA, temos também outros setores, temos o setor de jardins, temos o Gabinete Técnico Florestal, temos o Geoparque, o Gabinete de Áreas Classificadas,
todos trabalham em equipa, ou seja, não é só o pessoal que está aqui no CNIA que participa nas atividades, muitas vezes tem que se ir buscar um saber mais específico aos outros setores, e há essa relação, e por isso também acho que o CNIA cresce ainda mais com essa interligação que existe com os outros setores. Penso que é isso. É um marco histórico, são 15 anos de um centro de monitorização e interpretação ambiental que, seguramente, quando surgiu, não teria o impacto que tem hoje, não teria o papel já marcado e, obviamente, o trabalho desenvolvido, mas era uma ferramenta, se calhar, vista há 15 anos atrás de outra forma, com outras necessidades que não aquelas que hoje têm em termos de sociedade, para além da questão educativa. Sim, que é verdade. Eu vi crescer também, e aliás eu dei as boas-vindas à Leonor e por isso vi crescer o CNIA. Foi-se desenvolvendo, foi-se adaptando às exigências que o dia-a-dia assim o requer. Neste momento penso que o público em geral e também o escolar é cada vez também mais exigente, todos queremos saber alguma coisa e todos sabemos muito de ambiente porque está aí, não é? E às vezes é preciso educar precisamente pelo caminho certo, pela exigência técnica que realmente existe e que deve existir, e o CNIA tem essa valência, que é adaptar-se ao longo dos tempos, quer para o tema em específico que devemos desenvolver, quer também no mesmo tema tentar outras metodologias e tentar adaptar as metodologias às necessidades que realmente o público assim o exige. E por outro lado, adaptar-se também aos vários públicos escolares, não é? Escolares e gerais. E eu penso que tenho feito com muito nível, com muita qualidade, e eu estou muito satisfeita realmente com toda a equipa. Inicialmente dizia o mês de junho é o mês do ambiente. Este aniversário hoje entronca num programa mais vasto deste mês do ambiente que está a ser assinalado pelo município de Viana com diversas iniciativas, desde logo teatro, obviamente também este aniversário em especial hoje do CNIA. É um alerta também por parte do município para aquilo que é a realidade que estamos obviamente a viver, uma preocupação de todos nós, a questão do ambiente. Como é que está o nosso ambiente em Viana do Castelo? Eu acho que o ambiente está ótimo, apesar de hoje do dia não estar assim muito agradável, mas sim, nós começamos com o aniversário no Dia do Ambiente, precisamente, de abertura do Parque Ecológico Urbano. Abertura de porta, porque o parque já se podia visitar, programado, com visitas programadas, mas fez um ano em que realmente se abriu as portas e temos o nosso Parque Ecológico Urbano, que é uma referência e único, porque temos as nossas plantas halófitas, que são plantas terrestres, mas que se adaptaram às características de salinidade e que são únicas, e temos um parque realmente com essas características, com um habitat de espécies úmidas muito específico, e por isso é um parque ecológico, não é só um parque urbano, e temos essa vertente ecológica precisamente para podermos preservar, conservar. Demorou algum tempo também as plantas a restaurarem o seu habitat natural, e neste momento acho que temos um parque muito, muito bonito e bem preservado, e que toda a gente, toda a equipa do CNIA e também os jardineiros que estão no Parque Urbano tentam preservar as suas características naturais, mas torná-lo também visitável ao público. Isso é uma característica que nós pretendemos realmente
fazer e incentivar cada vez mais. Tem corrido bem também em termos de afluência, desde a sua abertura, tem tido muita procura. Não sei dizer os números certos, mas sim, tem sido bastante procurado e visitado, e quem vem volta, porque realmente é um espaço muito bonito. Por isso nós abrimos o mês do ambiente com essa festividade de assinalar um ano de abertura de portas do Parque Urbano, e continuamos com eventos durante o mês inteiro, e hoje essencialmente com este aniversário do Comia. Voltando a dar a palavra à doutora Leonor Cruz, coordenadora do Comia, falamos aqui já bastante enfim, das infraestruturas físicas, também um bocadinho do que circunda aqui o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental. Não falamos tanto de recursos humanos e de uma vasta equipa, ou pelo menos multifacetada. A senhora vereadora falava aqui um bocadinho também destas sinergias que se criam depois com os restantes gabinetes do município. Quantas pessoas estão envolvidas diretamente neste trabalho do CMIA? A que níveis? De que forma é que o CMIA está equipado, chamemos-lhe assim, com recursos humanos para dar seguimento àquilo que são as expectativas da própria instituição? Sim, eu diria que os recursos humanos são os que têm construído aquilo que temos vindo ao longo destes 15 anos. Portanto, a equipa tem-se mantido mais ou menos, portanto, foi crescendo naturalmente, mas eu diria que a partir de 2016 a equipa foi-se consolidando. Temos mais um novo elemento na equipa, mas que será um bocadinho mais dedicado a um outro setor, que também teremos em breve para o público, mas naturalmente que a questão da exigência que a vereadora Fabiola falou é um facto, ou seja, nós tentamos que de facto é uma equipa técnica e que, portanto, também não só tem os seus conhecimentos de base, mas que também se tem que ir enfim, formando e ir melhorando, mas que penso que de uma maneira geral, e talvez pela possibilidade de este projeto ter sido construído por todas, pela equipa, é algo que é natural e que é intrínseco em cada uma de nós. De alguma forma, os recursos são sempre aquilo que o público também quer de nós, e o que nós temos vindo a sentir nestes últimos anos é que, de facto, esta questão da comunicação demora a chegar aos públicos, naturalmente. Eu diria que, se calhar, a partir do 5º ano de existência do CMIA, do 5º, começamos a sentir um reconhecimento e solicitações mais imediatas, mas o que é facto é que nos dias de hoje nós temos uma agenda bastante preenchida e que às vezes é muito difícil conseguirmos corresponder a todas as solicitações, inclusivamente de pessoas que já vão conhecendo o nosso trabalho e que já vão cooperando connosco de uma forma direta. Dar nota que hoje também achei que era interessante, era pertinente alguns elementos da equipa falarem aqui um bocadinho do trabalho que vão desenvolvendo, portanto, se puder apresentar, não sei se... Sim, aproveito para pedir a sua ajuda na apresentação, até porque não tenho as referências dos nomes, e já iremos também conversar com elas em seguida. Vou só libertar aqui o painel de forma a que possam cumprir com as vossas agendas. Eu sei que estão apertados e já me vou despedir aqui também, mas sim, só muito rapidamente, se nos puder apresentar a equipa que entretanto já se juntou. O meu lado esquerdo temos aqui a Liliana Vasconcelos, é responsável direta pela gestão do Parque Ecológico Urbano, mas também tem uma componente muito direta nos projetos educativos, nos serviços educativos. A colega Gracinda Barbosa, que está mais diretamente ligada à temática da sustentabilidade, todas as iniciativas que têm a ver com monitorização ambiental, indicadores e sustentabilidade, e a colega Soraya Castro, mais direcionada para a questão da biomonitorização e todas elas interligadas naturalmente também à questão dos serviços educativos. Muito bem, já vamos conversar um bocadinho com elas. Só voltar aqui a dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara novamente e também aproveitar para me despedir deste primeiro painel e também agradecer a presença desde já também da Sra. Vereadora. Sei que tem agendas sempre apertadas, é mesmo assim, é a vida do município e às vezes é difícil. Esteve aqui atento também a ouvir aqui um bocadinho desta conversa. Teve início, de resto, numa primeira intervenção que surgiu aqui na sala ao lado. 15 anos de CMIA que seguramente se vão perpetuar por muitos mais, do ponto de vista daquilo que é o papel enquanto Presidente do município e das necessidades que vão vendo necessárias, portanto, superiores
cumprir em termos daquilo que são as exigências do futuro a este nível. Espera-se muito mais do que 15 anos de Leucemia e espera-se seguramente um reforço desta atividade, do papel que o Leucemia tem e outros. Não sei se, do ponto de vista do ambiente também, do ponto de vista daquilo que é preocupação por parte do município, está previsto, portanto, em termos políticos, um reforço, digamos assim, desta comunicação que é importante, de criação de infraestruturas e de meios para que, de facto, possamos todos nós cuidar do nosso ambiente e termos uma vida muito mais sustentável. Muito bem, eu diria que em todos os projetos o que interessa é a sua consolidação. E eu acho que é inevitável. O Leucemia não é um projeto que funciona num princípio do interruptor, que alguém chega, desliga, porque entende. Não, de facto, há aqui um trabalho, há aqui uma consolidação, há aqui uma síntese. Não são só 15 anos. Diria que são centenas de anos do que é o nosso território. E está aqui e que foi evidenciado que alguns pormenores se conheciam e que estão hoje tratados cientificamente, que estão também, que se foram colocados ao serviço das comunidades, no geral, mas também da comunidade educativa. Naturalmente há outros que surgiram e que emergiram e que nos obrigam e que nos despertam também para continuar este trabalho, consolidar este trabalho. Naturalmente também os desafios da própria globalização da sociedade. Como a engenheira Fabíola também dizia, de facto hoje todos nós achamos que percebemos um pouco tudo. E nesse sentido somos também mais exigentes. Não sabemos, mas somos mais exigentes e obrigamos de facto a estar, que os responsáveis autárquicos e técnicos também, e os serviços, os responsáveis pelos serviços, os dirigentes estejam cada vez mais atentos, antecipem de facto, através da orientação pela explicitação, pelo aprofundamento, naturalmente de todos os temas, mas hoje em particular do ambiente. Naturalmente, o que tem sido feito tem sido não só a amplificação, a ampliação e a amplificação dos temas, dos recursos materiais, mas também dos recursos humanos. Há, de facto, hoje aqui um conjunto de competências nesta equipa que está no Centro de Monitorização, a interpretação que talvez, mesmo numa perspectiva mais otimista, a engenheira Fabíola não acreditava e a engenheira Leonor não acreditavam hoje já ter concretizado. E isso, de facto, é demonstração que é aqui um projeto de consolidação que vai crescer e que é inevitável continuar a crescer. Porque os desafios associados ao ambiente e que só se alcançarão, como dizia no início, pela alteração dos comportamentos, são de facto gigantescos. Há aqui um desafio muito grande para todos. E, naturalmente, para os técnicos, para quem acredita que tem a obrigação, pela sua formação, pela sua sensibilidade, pelo seu trabalho, pelo sucesso dos seus projetos, em projetar e, através dessa projeção, influenciar. E eu diria que é inevitável crescer, porque as questões ambientais hoje são muito relevantes, interagem também, interferem no que pode ser a economia, no que pode ser as opções do desenvolvimento económico, no que podem ser as tipologias da economia do futuro e, naturalmente, esse trabalho, essa transformação, passa muito por projetos e pelo trabalho, ou pelos trabalhos, pelos temas que, de facto, a Leucemia tem vindo a desenvolver. Naturalmente, a perspectiva, e que nós também afirmar em domínios, depois há sempre aqui um ato de modernização, de contemporização, de projeção futura. E há domínios que aqui são cuidados na sua componente da sensibilização, que depois concorrem no imediato com o que é também áreas que o município se pretende afirmar, nomeadamente na componente da economia azul, da economia do mar, que passa muito pela esta sensibilidade e que o Leucemia está no fundo a introduzir e implementar, diria, e a plantar até em cada cidadão, em cada vianense. Por isso, acho que é exortá-los, de facto, esta equipa. É um tema que também não tem resultados imediatos. A sensibilização, a percepção, é um ato de coragem. A avaliação, de facto, é um ato de coragem em todos os projetos, dos seus resultados, da satisfação dos envolvidos. Eu acho que é um ato de coragem porque, certamente, a desilusão invade muitas vezes quem mais expectativas tem sobre quem desenvolve, neste caso, a equipa do Leucemia. E por isso, é fundamental que eles continuem absolutamente comprometidos, que a desilusão não seja desilusão efetiva, mas que seja
uma manifestação de resiliência para continuar a acreditar e dizer que nós temos que continuar a insistir, o caminho é por aqui e naturalmente para o ano, e no segundo e no terceiro vamos encontrar resultados e vamos trazer as evidências que motivem também. Todos nós somos seres humanos e precisamos sentir o sucesso também do nosso trabalho. E naturalmente é exortar, de facto, a equipa continua este trabalho. É um trabalho que muitas vezes à partida não se valoriza, mas que tem um significado muito profundo, e essencialmente até no alicerce, ou no papel de alicerce, que acaba por ter nas decisões. Nas decisões de quem tem a responsabilidade de gerir um município. E toma opções com esta consciência, com este conhecimento, com esta profundidade. E não tenho dúvida que essas são as melhores decisões. Podem não trazer evidências de imediato, mas no futuro vão de facto garantir a sustentabilidade e a afirmação de um território que tem sido bem cuidado por este trabalho que aqui hoje foi tão bem evidenciado, naturalmente que trouxe-nos até um patamar considerável, mas não tenho dúvidas que nos vai continuar a projetar na excelência e na interpretação de quem nos está a ver, de quem está a tentar perceber o que aqui acontece, não só na componente que eu dizia há pouco. Há, de facto, hoje os territórios competem entre si, mas competem também numa dimensão, ou noutras dimensões, noutras valências que muitas vezes nós podemos achar que não são relevantes para quem interpreta os territórios para investir. As questões do ambiente, as questões da saúde, num conjunto de comportamentos responsáveis, dentro dos índices, depois as empresas trabalham, as empresas hoje são marcas, transformam-se em marcas. Querem estar associadas, de facto, a projetos, a territórios que de facto se projetem também e se afirmem por outros princípios, por outras valências que muitas vezes não só as materiais, aquelas que são mais comunicáveis no imediato, mas não, coisas que são mais sustentáveis, mais profundas, e dessa forma conferem outra consistência e são um verdadeiro alicerce, digamos, de construção de um território também na dimensão da sustentabilidade e do futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também à Sra. Vereadora Fabiola Oliveira. Obrigado pela vossa disponibilidade também para estar aqui um bocadinho connosco no programa Viana em Movimento. Foram convidados também para esta comemoração de hoje, nomeadamente destes 15 anos do CMIA. Convidados que neste momento julgo ainda se mantêm reunidos ali na sala numa mesa redonda que está a decorrer, que é moderada por Mariana Roldão, da Fundação Serralves, que conta também com a presença ainda do diretor do Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior, também um representante da ABPA-CDM e ainda um representante da Unidade de Investigação CIMAR e Coordenação do CMIA de Matosinhos. Faz parte deste programa de comemorações que daqui a pouco irá também contemplar uma visita à exposição ao ar livre que decorre no Parque Ecológico Urbano, aqui ao lado onde estamos. Fica também o convite para ao longo do dia de hoje visitarem, particularmente hoje, porque é o dia de aniversário, quem nos está a acompanhar e nos está a ver e ouvir, poder fazer uma visita então e dar também os parabéns pessoalmente à equipa do CMIA, que agora está aqui connosco, resumida, uma equipa que ilustra as diferentes valências deste Centro de Monitorização e Interpretação. Há pouco a doutora Leonor Cruz apresentava-nos aqui esta equipa, que é uma equipa multifacetada, não é? Que intervém em diferentes áreas de atividade daquilo que vocês fazem. Sim. E é extremamente difícil dizer qual é a mais importante, porque todas elas são importantes. Não é? Sim, há aqui um ponto comum que todas as colegas acabam por desenvolver serviços educativos. O que é que isto significa? Independentemente das outras tarefas e das áreas que eu dei nota, portanto, a Liliana é mais concentrada na questão do Parque Ecológico Urbano, a Gracinda mais com as questões de sustentabilidade e a Soraya na área da biomonitorização. Portanto, há um conjunto de trabalho técnico que nós temos que fazer diariamente, em diversos domínios, mas a questão dos serviços educativos depois acaba por ser um bocadinho transversal a todas. Portanto, isto para dar nota de que, naturalmente, cada uma pode dar uma pequena experiência, um pequeno momento sobre as áreas que estão mais diretamente ligadas, mas o grande desafio, penso que é um pouco esse,
de toda a equipa tem que estar depois preparada para as atividades de serviços educativos, seja com escolas, seja com outros públicos. Naturalmente, workshops, como já tinha dado nota, convidámos pessoas de fora, por maioria de razão, mas todas as atividades que nós temos para oferta no nosso website, seja propostas novas que nos coloquem, desafios que nos coloquem, a equipa acaba por ter que estar muito transversal e enfim, o mais disponível possível para se ir consolidando e dar essa resposta. Então pela Liliana. Liliana, bom dia. Obrigado também por se juntar a nós. Mais ligada ao Parque Ecológico Urbano. Sim. Que é uma valência que ganhou nova vida nos últimos tempos. E que, deduzo eu, lhe dê imenso prazer estar ligado enquanto projeto. O que é que podemos aprender e o que é que podemos transmitir a quem nos está neste momento a acompanhar, mas a quem visitar o CMIA e a quem visitar este parque, o que é que podemos trazer de novo às pessoas que procuram esta infraestrutura? Muito bom dia. Para já, o CMIA está localizado num local privilegiado. Portanto, nós estamos aqui em pleno estuário do Rio Lima, com uma biodiversidade imensa e, portanto, uma área e um local tem, a nível de paisagem, muito, muito bonito, muito interessante. Portanto, quem nos vier visitar, não só o CMIA, como o Parque Ecológico Urbano, poderá usufruir da nossa oferta educativa. Nós temos uma oferta educativa variada, muito diversificada e dirigida a diferentes públicos e a diferentes faixas etárias. A nível de serviço então educativo, nós temos projetos educativos direcionados às escolas e temos também as sessões temáticas, tudo isto atividades que são elaboradas tendo em conta também os programas curriculares promovidos pelo Ministério da Educação. E, portanto, podem usufruir de uma diversificada oferta de atividades. A nível de projetos educativos, neste momento posso destacar 2 projetos, que é o projeto da Terra para a Terra, que tem como objetivo principal trabalhar, promover, tentamos trabalhar a questão dos resíduos, do que é que nós produzimos, o que é que a questão da reciclagem, da separação multimaterial e, essencialmente, promover a compostagem dos resíduos e das hortas escolares e fechar aqui o ciclo da matéria orgânica com os alunos. Depois, a nível do outro projeto educativo, temos o projeto Escola da Natureza, que trabalhamos essencialmente as 3 zonas especiais de conservação da nossa rede Natura 2000 aqui em Viana do Castelo, que é a ZEC Rio Lima, a ZEC Litoral Norte e a ZEC Serra d'Arga, e promovemos essencialmente atividades de campo. Portanto, nós nesse projeto tentamos que as atividades sejam essencialmente no terreno, em contacto direto com a natureza, e promovemos então essas atividades ao longo do todo o ano letivo. Fazemos várias saídas de campo para fazer a monitorização desses ecossistemas, perceber as mudanças que ocorrem ao longo do ano. Fazem isso com os alunos também? Fazemos isso com os alunos. Portanto, o nosso objetivo é retirá-los da escola, dentro de 4 paredes, e fazer as atividades em contacto direto com a natureza. Mesmo ao nível da compostagem, também do projeto educativo que falou anteriormente, há uma componente prática também nesta ação formativa? Sim. Sempre nós privilegiamos sempre a componente prática e o contacto direto com os nossos valores naturais. Como é que tem sido a aceitação por parte da comunidade escolar em relação a estes projetos? Obviamente há sempre entusiasmo, dependendo das classes, das faixas etárias em que estamos a trabalhar, mas a aceitação e aquilo que é a aferição, digamos assim, dessa mudança de mentalidades e de pôr em prática, digamos assim, aquilo que aprenderam com estas ações. A aceitação tem sido bastante boa. Contudo, nós, no início do ano letivo, nós abrimos sempre um período, promovemos no nosso site os projetos da nossa oferta, qual é a metodologia que nós desenvolvemos com as escolas ao longo do todo o ano letivo. Há sempre um período de inscrição, contudo isto é sempre limitado ao número máximo de turmas, porque não temos a capacidade técnica para mais, não é? Mas a aceitação tem sido muito boa.
Nós, no início de cada ano letivo, aplicamos sempre uns questionários de avaliação de conhecimentos, antes de iniciarmos as atividades e no final do ano letivo, quando terminamos os projetos, e conseguimos obter dados muito interessantes, onde conseguimos perceber que a aferição de conhecimentos dos alunos dispara. Não é? No final de cada projeto há sempre um número de respostas corretas aos nossos questionários muito mais elevado do que no início do projeto. E o interesse deles também, necessariamente por estes temas, não é? Principalmente nas atividades que são realizadas no terreno, portanto, são atividades que os alunos gostam muito porque saem da sua rotina diária, então fechados numa sala de aula, e têm a oportunidade de aprender e de adquirir conhecimentos que são dados em sala de aula, em contacto direto com... Estes projetos educativos e estas atividades que depois também está envolvida, diferentes atividades para grupos, mas em relação aos projetos educativos, são lecionados ou implementados ao longo de todo o ano letivo ou há apenas um período... Ao longo de todo o ano letivo. Portanto, são projetos educativos que têm uma metodologia própria e objetivos distintos, mas nós trabalhamos com os alunos ao longo de todo o ano letivo. Muito bem. Falava dos projetos educativos, também de saídas, portanto, de algumas atividades que também, pelas quais também é responsável, atividades para grupos, que podem ser desenvolvidas aqui através do CMIA. Sim, para além dos projetos educativos, nós temos atividades para grupos, que neste momento estão divididos em cinco grandes temáticas. Portanto, trabalhamos novamente as 3 grandes unidades de paisagem do nosso concelho: rio, mar e floresta. E para além disso, também temos uma oferta de atividades dirigidas ao Parque Ecológico Urbano e também um tema que é na área da sustentabilidade. São atividades teórico-práticas, são de curta duração, cerca de 1 hora, 1h30, e são solicitadas pelos docentes, pelas escolas que pretendem trazer aqui ao CMIA, ou também nós podemos nos dirigir à própria escola. Estão abertas também à comunidade em geral ou apenas à comunidade educativa? Sim, portanto, estas atividades podem ser requisitadas não só por escolas, mas também por outras tipologias de grupos, associações, empresas. Portanto, é aberto a uma grande tipologia de públicos. Muito bem. Depois temos connosco a Soraya Castro, não é? A Soraya, que enfim, está mais ligada a projetos relacionados com censos de aves aquáticas e de borboletas, correto? Fala um bocadinho desta experiência e desta atividade com o CMIA, desta valência que o CMIA também proporciona, e que são números importantes para aquilo que é a avaliação do panorama atual e a preservação, obviamente, das espécies. Como é que estamos de aves aquáticas e de borboletas no Alto Minho? Sim, bom dia. São realmente 2 projetos distintos, ambos na área também da monitorização de espécies, também a monitorização ambiental. No caso do Censos de Aves Aquáticas, é um projeto internacional que a nível nacional é coordenado pelo ICNF. Nós fomos convidadas a participar neste projeto em 2017 e desde então fazemos saídas de campo 15 mensais, aliás, entre outubro e março, que é precisamente quando as aves aquáticas invernantes vêm cá ao território, e o objetivo é realmente registar e identificar essas aves que aqui em Viana do Castelo muitas das vezes escolhem locais de zonas úmidas, essencialmente, para repousar, para se alimentar durante os seus percursos migratórios. E, portanto, o objetivo é realmente ver se, ano para ano, há algumas mudanças, quais são as espécies que nós temos por cá, quais os indivíduos. Nós fazemos muito saídas de campo em 2 zonas importantes úmidas, aqui em Viana do Castelo, que é a Veiga de São Simão e também as Lagoas de Vila Franca. E, portanto, essencialmente, no caso das aves aquáticas, é esse o objetivo, sendo que estes dados são também recolhidos para o nosso ArcGIS municipal. Portanto, é uma base de dados que nós temos e que, ano para ano, vamos construindo e aumentando. No caso, só dar aqui uma nota, que no caso do Censo das Aves, nós já temos mais de 500 registros de aves. E, portanto, é um número que, com certeza, irá aumentar, porque iremos continuar também este projeto. E no caso dos censos de borboletas, é também outro projeto ligado à monitorização, neste caso é de borboletas diurnas. É também um projeto internacional que em Portugal é liderado pelo TAGIS, que é o Centro de Borboletas de Portugal. Nós fomos também convidados a participar em 2019 neste projeto e desde então que fazemos saídas quinzenais
entre os meses de março e setembro. Neste caso, aqui no Parque Ecológico Urbano, temos já um percurso definido, cerca de 1 km, e ao longo desse quilómetro vamos identificando todas as borboletas diurnas que nós conseguimos, espécies diferentes, indivíduos também diferentes, não é? Temos já mais de 600 borboletas identificadas, de várias espécies diferentes, e o objetivo também aqui é perceber se dentro destes meses, que são as épocas de voo em que os adultos mais estão ativos, ver realmente se há diferença entre as espécies, diferença em número de indivíduos. Isto depois também é compilado numa base de dados nacional, pilotagens, sendo que, tal como no Censo das Aves, nós também temos estes registros internos, que são depois também arquivados, digamos assim, em arquivo municipal. Esses registros que vão criando permitem, obviamente, fazer uma biomonitorização das espécies, e não sei se vou dizer algum disparate, mas permitem-nos perceber, de alguma forma, se alguma coisa está bem ou menos bem. Exatamente. E o quê? Sim, sim. Portanto, à partida, não é? Se nós tivermos uma diminuição abrupta de um ano para o ano ou de mês para mês, por exemplo, significa que poderá ter havido uma alteração do ecossistema que não era suposto e, portanto, sabemos que se essa alteração ocorrer, alguma coisa poderia estar errada. O contrário também acontece, não é? Se nós tivermos uma melhoria do número de indivíduos, do número de espécies, um aumento da diversidade das espécies, será então um bom indicador, que significa que realmente os ecossistemas estão em condições boas e que será o ideal. Como são os nossos ecossistemas aqui na nossa região? São muito bons, sim. Muito bem tratados. Nós temos muitas espécies diferentes monitorizadas. Das nossas até saídas de campo, que nós também fazemos um trabalho de biomonitorização à parte destes 2 projetos, nós temos mais de 2.000 registros de espécies. E, portanto, vamos também a outros locais aqui do nosso concelho, espaços naturais, tanto ligados aos sistemas dunares, como à Praia Rochosa, aos sistemas ribeirinhos, não é? De rio, ribeira, ecossistemas florestais e montanhosos. E realmente fazemos esse registro também fotográfico das espécies, que é também uma componente muito importante. Esta parte do registro fotográfico depois podem ser utilizadas em outras publicações, por exemplo. E realmente vimos que há uma grande diversidade de espécies desses 3 ecossistemas diferentes e, pronto, o objetivo é realmente, ao longo dos anos, monitorizar as espécies e fazer este registro também interno. E sempre que possível e que se justifica, estes dados também são fornecidos a, por exemplo, grupos de investigação ou outros grupos de trabalho. Estas alterações climáticas que temos vindo a sentir nos últimos anos, de que tanto se fala e que obviamente são motivo de apreensão, têm seguramente também causado alterações naquilo que é o aparecimento ou desaparecimento de espécies. Tem sentido que essas alterações climáticas, esse fenómeno, tem afetado aquilo que é a biodiversidade naquilo que são os vossos registros? Sim, por exemplo... Seja com o surgimento de novas espécies que não seriam suposto na nossa zona, não sei. Sim, sim. Nós temos, por exemplo, recentemente o caso de uma ibis, que é a ibis preta, que não era, por exemplo, tão comum a surgir cá em Viana do Castelo. E nos últimos tempos temos realmente visto que ela tem ficado cá até mais tempo, potencialmente, enfim, talvez devido até ao aumento da temperatura, não é? Que tem, as condições também climatéricas têm sido diferentes. E é muito notório, por exemplo, nas nossas saídas de campo, o caso dos sistemas dunares devido à erosão costeira, por exemplo, o aumento do nível do mar, isso aí sim é mais visível e que realmente leva à destruição dos habitats das dunas e eventualmente à destruição de algumas espécies que se encontram mais ali na duna, enfim, duna frontal, duna embrionária e, portanto, sim, nestas saídas de campo nós também conseguimos ver algumas alterações de que realmente estava a falar. Muito obrigado, Soraya. Temos depois connosco também a Gracinda Barbosa. A Gracinda que está ligada à monitorização ambiental e indicadores ambientais. Explique-me lá, por outras palavras, de forma simples, do que é que estamos a falar. Primeiro, bom dia. Basicamente o que nós fazemos é recolher indicadores ambientais das diferentes entidades, Reis do Lima, serviços municipalizados, relativamente aos resíduos, à DAM, relativamente à qualidade da água para consumo e compilar e disponibilizar de uma forma simples e acessível, de fácil leitura para o público em geral. Paralelamente, fazemos também a monitorização do lixo marinho, que é um programa a nível internacional e com a Agência Portuguesa do Ambiente. Estamos a participar mais ativamente desde 2016 e fazemos a monitorização do lixo marinho em 2 praias. Isto pode ser que é só contagem de lixo, mas não, estamos a fornecer dados
que vão permitir alterações da lei, e isto é muito importante, porque de alguma forma estamos aqui a ajudar. Nós fazemos monitorização de 2 praias cá no nosso concelho, também um bocadinho por indicação nossa, porque parecíamos que tínhamos aqui 2 cenários distintos, e fazemos também a proteção do borrelho de coleira interrompida, que é uma limícola que nidifica nesta altura do ano. Por isso, se forem à praia e começarem a verem umas gaiolas pelo areal, não estamos a prender ninguém, estamos a proteger e conseguir que, de repente, praias que nunca tiveram um ninho registado, neste momento temos quase 20 ninhos, e, por exemplo, ontem soubemos que os colegas da Associação Galega que nos apoia protegeram 7 ninhos só na Praia da Arda, e isto é muito bom sinal, porque pelo menos esses 7, se estiverem protegidos, em média temos 3 ovos, a tudo correr bem, estamos com uma boa taxa. Acho que este ano vamos ter aí uns bons resultados e em breve temos novidades. Muito bem, é um trabalho fundamental daquilo que é a vossa atividade de preservação, obviamente, das espécies. Há pouco falava-me dessa monitorização que fazem relativamente aos números. A pergunta vai um bocadinho semelhante à que fiz à Soraya. Há algo com que nos devemos preocupar nos últimos tempos? Há alterações, digamos assim, aqui em termos da região, relativamente a alguns indicadores, a alguns números que sejam mais preocupantes? Eu penso que, se calhar, neste momento, o que é mais preocupante em termos de análise de qualidades da água e de ruído, que é aquilo que nós fazemos mais aqui no parque, nada é alarmante, e aquilo que é esperado está dentro dos limites. Se formos falar, por exemplo, da questão do lixo marinho, acho que é um bocadinho assustador o lixo que nós encontramos e a tipologia, porque nota-se que são resíduos urbanos, não são produzidos na praia, e de alguma forma eles foram lá parar. E a ação dos ventos e chuvas é muito importante. Temos sentido esse aumento também de lixo marinho nas nossas praias, à semelhança do que tem acontecido um pouco por todo. Não temos aquelas quantidades enormes que nós vemos nos outros países. Mas tem aumentado ao longo dos anos. Não acho que tenha aumentado. As tipologias é que eu acho que são muito diferentes, e nota-se que é do nosso consumo do dia-a-dia, que nós simplesmente queremos que desapareça do nosso olho, ficamos com o problema resolvido, mas ele vai parar a algum lado. E isso eu acho que é um bocadinho assustador, porque mostra aquilo, se calhar, que nós estamos... a sociedade está a ficar. Eu fiquei com o problema resolvido, alguém vai resolver ou vai ficar com ele depois. E eu acho que não é esta a perspectiva. Temos que resolver de uma forma correta e não andar a tentar arranjar soluções para o pós. Uma pergunta para as 3, que já não tem tanto a ver com a vossa área de formação e com a vossa área profissional, no sentido da formação profissional, mas da realização pessoal. Sendo pessoas ligadas a esta área há muitos anos, qual é o vosso sentimento ao fazerem parte desta equipa? Julgo que também já são parte integrante do CMIA há algum tempo, cada uma de vocês. 15 anos de CMIA, o que é que vocês sentem por trabalhar aqui, por fazer esse trabalho, que é um trabalho, como disse há pouco o Presidente da Câmara Municipal, que muitas vezes não se vê, que não é tão valorizado, mas para um técnico do CMIA, como é que se sente ao desempenhar este trabalho, que no fundo acaba por ser altruísta sempre, porque estão a colocar-se ao serviço dos outros? Eu falo por mim, eu estou cá há 14 anos, só falhei Temos uma sorte de trabalhar num local que não é monótono, é uma novidade todos os dias, é um desafio todos os dias, e acho que ao mesmo tempo passar por miúdos que neste momento já são adultos e pensar, e eles dizerem, eu conheço-te, eu aprendi contigo, é o que costumamos dizer, se numa turma de 25, 10 ouvirem alguma coisa, são esses 10 que vão transmitir a casa e vamos conseguir passar a mensagem. Eu acho que nisso podemos estar contentes e acho que a missão está a ser cumprida. Pelo menos temos essa sensação que quando nos cruzamos com alguém na rua e quando ouvimos pais a dizerem-nos, por favor, parem de falar na separação dos resíduos, que já ninguém consegue cumprir os objetivos deles. É sinal de missão cumprida. Estamos a cumprir a nossa missão. Soraya, qual é o sentimento de trabalhar no
CMIA e de desenvolver aquilo que é esta atividade. Portanto, eu sou a mais nova aqui do grupo, das que estamos sentadas. Eu estou cá no CMIA há 7 anos e realmente tem sido desafiante. Têm surgido sempre também novos projetos. Nós propomos novos projetos que as chefias também aceitam, que o executivo também aceitam. Portanto, é também importante para nós ter esta validação, não é, superior. E realmente, pronto, a nível pessoal, eu sou bióloga, portanto estou satisfeita no local de trabalho onde estou, tenho esta possibilidade de fazer saídas de campo e, mais importante, de aplicar estes conhecimentos que nós próprios adquirimos em saídas de campo à população, não é? Aos alunos, ao público em geral. No caso da educação ambiental, que eu acho que realmente enfim, é uma área super importante nos dias de hoje, na nossa sociedade. E é realmente muito gratificante ver, como a Gracinda falou, como a Gracinda já disse, ver esse crescimento também dos alunos que por nós passam, que no caso, por exemplo, na parte ambiental, que já reconhecem mais espécies, que vão aos locais, às saídas de campo com alegria, que realmente depois vão para casa e identificam algumas espécies, contam aos pais, aos familiares. E, portanto, tem sido anos bastante bons aqui na equipa de CMIA. A mesma pergunta também para a Liliana, necessariamente. Liliana, há quantos anos já está no CMIA? Eu também só falhei um ano, assim como a Gracinda. Portanto, estou aqui desde 2018. Já quase pode ter o bolo dos 15 anos. Nenhuma delas pode ainda, os 15 anos. Liliana, portanto, faço votos das mesmas palavras que as minhas colegas disseram. Portanto, trabalhamos num local privilegiado. Temos a oportunidade de pôr em prática também os conhecimentos que nós obtivemos ao longo do nosso percurso académico e, portanto, temos a oportunidade de trabalhar cada uma na sua área específica aqui. Cada uma de nós tem diferentes áreas específicas de atuação aqui no CMIA, mas todas nós temos a oportunidade de trabalhar um pouco todas umas com as outras e também participar um pouco no trabalho de cada uma, tanto no serviço educativo como na biomonitorização, nos indicadores ambientais, e portanto não é um trabalho monótono, são-nos lançados sempre novos desafios que nós tentamos sempre abraçar da melhor forma e dar sempre o nosso melhor. E é muito gratificante realmente quando terminamos as nossas atividades e vemos que os alunos gostaram e que saem daqui contentes com o nosso trabalho. Muito obrigado às três e muitos parabéns pelo vosso trabalho diariamente e pelo empenho que colocam, porque muito do sucesso, obviamente, de instituições como esta tem a ver com o empenho e a dedicação de cada um dos elementos da equipa técnica. Parabéns pelo vosso trabalho e que sejam muitos mais anos de CMIA com sucesso e com resultados. Doutora Leonor, para fecharmos, a pergunta não é muito distante, sendo que tem aqui um papel de coordenadora. Eu acho que quase tão importante como aquilo que elas disseram será também sentir-se realizada com a equipa que tem, porque são estes técnicos que fazem o CMIA, é a implementação de todas as ideias e depois ver resultados na prática daquilo que são os projetos. São 15 anos de muito trabalho, são 15 anos de seguramente muita dedicação e de uma satisfação pessoal, que eu julgo que é a palavra que fica aqui constante a todas as intervenções, é a satisfação pessoal de fazerem parte destes projetos que fazem com que, de facto, isto valha a pena. Sim, eu penso que, de facto, as equipas vão-se também construindo. De facto, tenho a felicidade, no meu caso em particular, enquanto coordenadora deste espaço e de outros serviços idênticos a este, de ter uma equipa de trabalho que é muito empenhada. E todas as pessoas que se têm vindo a juntar a nós, de facto, conseguem imbuir-se deste espírito de partilha, de trabalho de equipa, que é uma coisa difícil. É difícil trabalhar em equipa, é difícil às vezes o debate de ideias e de encontrar o que nós pensamos ser uma solução e depois, em algum momento, podemos dizer, ok, não funcionou, e tentar encontrar outra alternativa. E, portanto, eu penso que sim, é uma grande felicidade conseguir trabalhar desta forma, é um privilégio. Mas também, como dizia a Soraya, ter chefias, ter um executivo que também nos tem vindo a acompanhar de alguma forma. Isto tentamos abraçar os projetos, as nossas ideias, mas também é importante que do outro lado também se compreendam ou tenham pelo menos a confiança naquilo que estamos a propor.
E de facto eu penso que é um somatório, é o corolário de tudo isto que vai permitindo que serviços desta natureza tenham algum reconhecimento, porque de facto a comunicação é difícil e ainda mais em ambiente como temos vindo a falar e que demora tempo e portanto é um caminho que se tem que ir fazendo e estarmos sempre abertos e sempre com humildade disponíveis para aquilo que os outros nos tiverem para transmitir e penso que será esse sempre o caminho de sucesso em qualquer momento da nossa vida. Muito obrigado. Obrigada a nós. Muito obrigado a todas também pela vossa disponibilidade e muitos parabéns mais uma vez pelo trabalho que vem desenvolvendo em prol do município, do distrito e do país e no fundo do mundo, porque todos vivemos com os mesmos recursos e temos que os saber preservar necessariamente de forma a termos o equilíbrio necessário. E com isto, dizer que já cedemos o tempo que tínhamos largamente, diz aqui o meu técnico qualquer vez, o tempo que tínhamos previsto para este programa Viana em Movimento, mas como sempre é um prazer estar junto das instituições e das pessoas que fazem com que tenhamos a oportunidade de usufruir deste mundo em que vivemos. Viana em Movimento regressa no próximo mês, numa freguesia perto de vocês, atempadamente iremos anunciar. Fica o convite para continuarem também com a Altomia FM ao longo do dia de hoje, um convite redobrado para visitar o CMIA em Viana do Castelo, Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, que hoje assinala 15 anos de existência. Há muito para descobrir, vale a pena passarem por cá. Todas as informações para quem está, obviamente, mais distante, estão à distância também de um clique na internet, onde podem encontrar também a informação necessária para visitar este espaço e comemorar, porque não, no dia de hoje, então, estes 15 anos do CMIA. Quanto à equipa da Rádio Alto Minho, muito obrigado da nossa parte por estarem connosco. Voltamos, então, em breve até outra freguesia, neste caso, com o programa Viana em Movimento. Continuação de uma boa tarde e de uma ótima terça-feira.